Na questão 3, pessoal, a gente tem a seguinte situação. A gente tem uma fábrica de caixas de papelão que ela produz caixas de papelão com essas medidas aqui, ó, 1,2 metros de largura, 1,4 metros de comprimento e 2,5 metros de altura. E essa caixa de papelão produz 200 caixas com essas medidas aqui, ó, em uma hora. E aí a gente precisa saber qual a quantidade de papelão gasta para produzir essas 200 caixas. Vamos fazer o cálculo da superfície dessa caixa aqui, ó. A gente usa o conceito de cálculo da área da superfície de um poliedro porque essa caixa ela tem o formato de um paralelepípedo. Então eu vou fazer da seguinte forma. Eu vou calcular para vocês aqui, ó, somente a área de 3 faces dessa caixa aqui. Essa face aqui da frente, essa face lateral e a parte de cima da caixa. Porque quando eu fizer o cálculo dessas 3 áreas aqui, ó, eu vou multiplicar por 2 e vou encontrar a área total da caixa. Porque somente essas 3 superfícies aqui, ó, essas 3 faces, elas compõem metade da área da caixa. Tá? Então vamos lá. A primeira área que eu vou calcular vai ser essa aqui, ó, 1,2 vezes 2,5, que é essa face aqui da frente. 1,2 vezes 2,5, e isso aqui vai dar para a gente como resultado 3 metros quadrados. Então só essa face aqui, ó, só essa frente, ela tem essa área aqui. A segunda face que eu vou calcular vai ser essa, de 1,4 por 2,5 de altura. Então a gente vai ter 1,4 vezes 2,5, e isso aqui vai dar para a gente, ó, 3,5 metros quadrados. Então só essa face aqui, ela tem essa área, 3,5. Agora a gente vai fazer o cálculo da área dessa face aqui de cima. Então a gente vai ter 1,2 vezes 1,4. Por quê? 1,2 por 1,4. Então ela tem a mesma medida da base aqui. 1,2 vezes 1,4 vai dar para a gente 1,68 metros quadrados. O que eu vou fazer com esses 3 valores? Vou somar eles para saber quanto que dá a soma dessas 3 áreas aqui. Então eu vou ter 3 mais 3,5 mais 1,68. Isso aqui vai dar para a gente 8,18 metros quadrados. Veja só, essa área aqui, ó, 8,18, que é referente somente à soma dessas 3 faces aqui, ó, é como se ela correspondesse a metade da área da superfície dessa caixa. Por quê? O paralelepípedo ela tem 6 faces, ele tem 6 faces. E essas 3 faces aqui, ó, correspondem somente à metade das faces da figura. Então esse valor também é metade da área. Então o que a gente vai fazer? Eu vou multiplicar esse valor por 2 e aí eu vou encontrar a área total. 8,18 vezes 2. Isso aqui vai dar para a gente a área total da caixa, que é 16,36 metros quadrados. Pronto. Uma caixa somente tem essa área. Mas o problema é que a gente determine quantos metros quadrados de papelão são utilizados para produzir 200 caixas iguais a essa aqui, ó. Então o que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse valor que é referente a uma caixa apenas e vai multiplicar por 200. 16,36 vezes 200. E isso vai dar para a gente, ó, 3.272 metros quadrados. Então, esse aqui é o valor total. Então, para produzir essas 200 caixas que o problema pede em uma hora, esse é o valor total de papelão que é gasto, a quantidade de papelão que é gasta. Na questão 4, ó, a gente tem a seguinte situação. Então, a gente tem um cubo com aresta medindo 30 centímetros e a gente quer saber qual é a área da superfície desse cubo. Ó, a gente sabe que uma face apenas desse cubo vai ter o quê? Se esse cubo ele tem 30 centímetros de aresta, então uma face apenas vai ter 30 vezes 30. Por que 30 vezes 30? Porque todas as faces do cubo têm formato quadrado.
E a área do quadrado a gente faz o lado vezes ele mesmo, né? O lado ao quadrado. Então, 30 vezes 30, que nesse caso aqui, para a gente vai dar 900 centímetros quadrados. Pronto. Essa aqui, ó, é a área relativa a uma face apenas do cubo. Mas a gente sabe que o cubo ele tem 6 faces. E se ele tem 6 faces, o que a gente pode fazer então? Esse valor relativo a uma face apenas, a gente vai multiplicar por 6. E aí a gente vai encontrar o valor da área da superfície total desse cubo aqui, ó. Então a gente vai ter que 900 vezes 6 vai dar para a gente como resultado 5.400 centímetros quadrados. Então, se eu não me engano, a alternativa que responde essa questão aí na atividade de vocês, ó, é a alternativa B. Bom, pessoal, na questão 5 a gente tem aqui a seguinte situação. Um estoquista, ao conferir a quantidade de determinado produto embalado em caixas cúbicas de aresta medindo 20 centímetros, verificou que o estoque do produto estava empilhado de acordo com a figura que segue. Ao realizar corretamente os cálculos, do volume dessa pilha de caixas, o resultado obtido em centímetros cúbicos foi. Então, veja só, a gente quer saber o volume de todas essas caixas aqui, ó, sabendo que essas caixas elas têm uma aresta de 20 centímetros. Então, a primeira coisa que a gente precisa saber, quantas caixas exatamente a gente tem aqui? A gente consegue enxergar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 caixas, mas a gente sabe que não tem somente isso aqui, a gente tem um número maior de caixas. Então, o que a gente pode fazer para verificar a quantidade de caixas que tem? Veja só, aqui onde tem essas setinhas, ó, eu vou indicar como sendo as fileiras. Então, aqui a gente tem a primeira fileira, que são as bases, a base das caixas aqui. Essa fileira daqui, que é a segunda, e por último aqui a terceira fileira. Então vamos ver, a primeira coisa, vamos determinar a quantidade de caixas que tem na primeira fileira aqui, ó, na base dessa pilha. Então, aparentemente aqui, ó, que dá para a gente ver, a gente tem 3 caixas, 1, 2, 3. Mas veja só, para essa caixa estar nessa posição, ó, é necessário que tenha uma caixa embaixo dela aqui. A mesma coisa para essa caixa. Para essa caixa estar nessa posição, ela tem que ter uma caixa embaixo dela também. E para essa terceira caixa aqui, para essa caixa de cima que está na ponta, tem que ter também uma lá embaixo na base, para servir de sustentação para essa caixa aqui. Então, ó, nessa primeira fileira, a gente vai ter quantas caixas? 1, 2, 3. A quarta caixa vai estar embaixo dessa aqui, ó. A quinta caixa vai estar embaixo dessa aqui. E a sexta caixa vai estar na base dessa caixa que está aqui, ó. Ela vai estar lá embaixo. Então, nessa primeira fileira aqui, ó, a gente tem 6 caixas. Para a segunda fileira, a gente vai ter o quê? Essas duas caixas que elas estão aparentes, elas estão à vista. E para essa caixa estar nessa posição, ela precisa ter uma caixa aqui embaixo, ó, junto com essas duas. Então, nessa fileira aqui, a gente tem 1, 2 e a terceira caixa está logo abaixo dessa aqui, ó. Então, para essa fileira, a gente tem 3 caixas. A última fileira, que é o topo dessa pilha, ó, ela tem somente essa caixa aqui. Uma caixa apenas. Então, o total de caixas que a gente tem aqui, ó, a gente vai somar esses valores. Então, fazendo essa soma aqui, a gente sabe que 1 mais 3 mais 6 vai dar como resultado 10 caixas. É isso que eu quero saber? Ainda não. Eu quero saber qual é o volume que essas 10 caixas aqui, ó, qual o volume que elas ocupam, qual o volume que elas possuem. Eu sei que cada caixa tem 20 centímetros de aresta. Então, eu vou calcular o volume aqui de uma caixa apenas. Então, uma caixa vai ter como volume 20 vezes 20 vezes 20. Como as caixas são cúbicas, então é como se fosse largura vezes comprimento vezes altura da caixa, que as medidas são iguais. 20 vezes 20 vezes 20, a gente sabe que dá como resultado, ó, 8.000 centímetros cúbicos. Esse aqui é o volume de uma caixa apenas. Mas a gente sabe, a gente acabou de conferir que são 10 caixas.
Então, esse volume aqui, ó, eu vou multiplicar por 10 para saber o volume de todas as caixas. Então, a gente vai ter 8.000 vezes 10. E isso aqui vai dar para a gente como resultado, ó, deixa aqui, colocar um igual. Pronto. Isso aqui vai dar para a gente como resultado 8.000 vezes 10. A gente vai ter como resultado 80.000. 80.000 centímetros cúbicos. E a alternativa que responde essa questão para a gente aqui, ó, é a alternativa C.